Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Aquele abraço, muita luz, muita paz, muita alegria. Um beijo no coração e vamos que vamos. Agradeço a você que tem participado aqui do canal, que tem dado seu joinha, que tem feito a sua inscrição, que tem deslocado algumas perguntas e vamos que vamos. Hoje o tema é Jaraguá e o comércio colonial e imperial. O comércio no Arraial de Jaraguá, durante o período colonial e imperial, situa no contexto de profunda dificuldade, do qual se encontrava Goiás e todo o sistema colonial. Assim, o comércio jaraguense, em sua história, sempre teve como parceiros Vila Boa, capital da capitania goiana, Meia Ponte, principal centro comercial da época. Assim, a estruturação do comércio jaraguense, com os dois principais povoados de Goiás, representou grande vantagem para Jaraguá, que ficava entre os dois, pois o mesmo se tornou, desde a sua origem, um entreposto comercial. Conforme Fonseca, a posição geográfica de Jaraguá sempre foi um fator positivo para o comércio jaraguense. Assim, Jaraguá, terra da cultura e do amor, sempre teve um comércio beneficiado pelas estradas principais da capitania, até hoje, sendo elas a que ligava a Goiás, Goiás a São Paulo e a que ligava Goiás à Bahia. Desse modo, o Arraial de Jaraguá, por situar-se a oeste de Vila Boa, configurou-se como entreposto para viajantes, mascates, tropeiros, vindo de Minas, São Paulo, Bahia, Nordeste, fortalecendo assim o seu comércio com outras regiões, como diz o próprio Saint-Hilaire, que mostrou uma relação comercial entre Jaraguá, Vila Boa, Meia Ponte e os arraiais do norte. Segundo Pedroso, a proximidade com o eixo viário de Goiás possibilitou a transformação de Jaraguá em entreposto comercial e serviu para estruturar a economia. Entretanto, ao longo da história, também possibilitou momentos de crises ao comércio por dois motivos. Primeiro, advindo do processo de mudança de rotas, que constantemente era cogitado, principalmente as estradas dos Correios, entre Goiás e Meia Ponte, São José do Tocantins, Porto Real e tantas outras cidades do extenso território goiano. E segundo, também houve um processo de deterioração de pontes e pontilhões, que foi uma frequência nesse período. Quando caía uma ponte, era um Deus nos acuda. Apesar das poucas fontes documentais sobre a extensão do comércio jaraguense no decorrer do século XVIII e XIX, é possível conjecturar que o comércio existente em Jaraguá favoreceu o desenvolvimento econômico do arraial, promovendo sua estruturação demográfica, social e cultural. Com isso, o arraial se tornou o centro da colonização a partir do final do século XVIII, recebendo vários migrantes de outras regiões, principalmente dos arraiais de Traíras, São José e tantos outros. Conforme Palacim, as lojas de Jaraguá, no período colonial, vendiam gêneros de primeira necessidade, tudo no mesmo botequim. Para ser mais detalhista, se vendia farinha, unguento, tecido, estopa, rendas, cobertores, cetim, tecidos diversos, linhas de coser, fitas, rendas, cravo, canela, pimenta do reino, armas, pólvora, chumbo, implementos agrícolas, vinho, fechaduras, pendeiras, tinta de tinturas de tabernas e tantas outras. Se encontrava também bebidas, utilidades mais elementares dos frutos da terra, produzido na região de Jaraguá. Nas lavouras, o mesmo que encontrava em todo o estado de Goiás: milho, mandioca, arroz, feijão, mamona. Mamona muito importante para a produção tanto de remédios quanto para a produção de luz, ou seja, luminárias. Tudo era simples e servia à comunidade como um todo. Nesse contexto, o preço de tudo era muito caro, ou seja, não existia nada barato, pois nas minas não produzia nada e a distância de outros locais era muito grande. Com isso, tudo era importado com juros, com dinheiro emprestado e assim por diante. A transição da economia mineradora para a economia agropastoril
ofereceu ao comércio de Jaraguá, o comércio jaraguense, uma nova configuração. Para Almeida, o povoado se tornou o centro de tropeiro comerciantes da região ainda no final do século XIX. Para a autora, Jerônimo de Araújo foi um tropeiro e comerciante que comprava, vendia na região o seu gado. Sendo assim, animava a urbes e os seus negócios. Isso permitiu entender por que da maioria das parcas rendas da vila serem gastas na construção e na reconstrução de estradas e pontes quando se estuda a infraestrutura do local. Tanto Paul quanto Saint-Hilaire demonstram com muita precisão que a economia de Jaraguá teve como base fundamental os produtos advindos da pecuária e da agricultura. O primeiro afirma que os habitantes de Jaraguá viviam antes da lavra do ouro, agora ganham seu parco sustento com a criação de gado e o cultivo dos tradicionais frutos da terra. O segundo autor mostra que diversos habitantes do lugar se ocupam também da agricultura, dedicando-se especialmente ao milho, ao fabrico de aguardente, sendo esses produtos comercializados principalmente na localidade e também na capital Vila Boa e em Meia Ponte. Segundo a história, o comércio de Jaraguá, após a transição da economia do ouro para a economia agropastoril, no início do século XIX, quando ocorreu a introdução do carro de boi no comércio de transporte, isso ocorreu no período da independência, quando se deu a elevação do povoado à categoria de vila de Jaraguá. Esse fato vai facilitar a implantação da Guarda Nacional na localidade, coincidiu com o primeiro movimento de transformação de seu núcleo urbano. Com isso, o comércio se fortaleceu e se desenvolveu, dando força para a economia da vila e do povo jaraguense. Em suma, o comércio de Jaraguá foi estabelecido por meio de laços de solidariedade. É possível notar através de vários livros dos estabelecimentos de armarinhos e tabernas e confirmar através das entrevistas realizadas por senhor Francisco Mar, que afirmou: aqui tinha muito comércio, né? Era muito pouco, tinha aqueles freguês, o pessoal antigo, que era freguês de uma loja, só comprava ali, né? Não tinha esse negócio de comprar onde estava mais barato ou mais caro, ou como agora o povo quer é novidade. Enfim, o comércio jaraguense ele se dá em dois momentos, no período colonial e imperial. Primeiro momento, o comércio vinculado à produção do ouro, tudo muito caro, e no segundo momento, a produção interna, que é a produção agrícola e a produção do gado. E isso vai envolver laços de solidariedade, como, por exemplo, o curral comunitário. Né? Devido à pobreza, à questão da falta de infraestrutura, existia o curral comunitário, onde era guardado, era protegido o gado. É isso aí. Vamos fazer algumas perguntas aí. Estamos aqui para falar e discutir sobre o comércio de Jaraguá. Dê um joinha e tchau.